Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. É dia 24 de setembro de 2025, quarta-feira. Vamos fazer aqui o nosso primeiro encontro ao vivo, né, pessoal? Ao vivo não, né? No gravado, mas a nossa estreia, né? Como é assim conhecida. Mas tivemos de manhã aqui transmitindo a sessão lá da CCJ sobre a PEC da blindagem. Pois é, pessoal, acabou. Foi encerrado esse assunto por hoje, graças a Deus, foi encerrado esse assunto, foi enterrada na parte da tarde, o Davi Alcolumbre deu por finalizado esse assunto, valeu a pena, né, a pressão popular. Estivemos domingo lá em Copacabana, nos posicionando a respeito do assunto, éramos contra, né, essa PEC absurda, né, chamada de PEC da blindagem, né, pessoal. Sabemos que nossos políticos precisam ser protegidos de abusos, mas aquilo ali não tinha nada a ver com proteger políticos de abuso, era algo completamente criminoso, né, na verdade, né? Era assinar ali para os políticos cometerem todo e qualquer tipo de crime, né, passar atestado ali para eles, dar ali sinal verde para eles cometerem qualquer tipo de crime, que não aconteceria nada, né, pessoal? E nós fomos para as ruas e deu certo, né? Foi hoje encerrado esse assunto, sepultado de uma vez por todas lá no Senado, e que não se fale mais nisso, né, pessoal? Vamos então direto aí ao assunto, né? Davi Alcolumbre cita o regimento, arquiva a PEC da blindagem, derrotada por unanimidade na CCJ na parte da manhã. Vocês estiveram acompanhando aqui conosco. Quem não acompanhou, assiste aí. É uma sessão um pouquinho longa, mas vale a pena, né, pessoal? Nós somos brasileiros, nós temos que nos inteirar do que está acontecendo na nossa política e acompanhando sessões que ocorrem nas comissões, lá na Câmara dos Deputados, lá no Senado, né, pessoal? Só assim a gente vê como é o trabalho dos políticos, né? O que eles estão fazendo, o que eles estão dizendo, né? Qual é o pensamento deles. Isso é muito importante, né, pessoal? Vamos lá. A Comissão da Constituição e Justiça do Senado rejeitou nesta quarta-feira, hoje dia 24, a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que amplia a proteção de parlamentares na Justiça, né, pessoal? Foi sepultada de uma vez por todas e que não volte nunca mais. O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, do União Brasil, arquivou, hoje, quarta-feira, dia 24, a PEC da blindagem. Ele seguiu o regimento da Casa e não levou a proposta para votação no plenário, como queriam alguns senadores. Né? Não foi nem levada à votação, já arquivou de uma vez por todas e descanse para lá. Não há o que esclarecer. Assim, tendo em vista que a CCJ aprovou de forma unânime parecer concluído pela inconstitucionalidade da PEC, no mérito pela sua rejeição. Esta presidência determina seu arquivamento sem deliberação em plenário de saída via Alcolumbre, né, pessoal? Está certíssimo. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeitou hoje, quarta-feira, a proposta de emenda à Constituição que amplia a proteção de parlamentares aí na Justiça, né, galera? É passar atestado, é assinar aí autorização para eles cometerem qualquer tipo de crime. Essa é a verdade, né? A decisão do colegiado, tomada de forma unânime, arquiva de forma definitiva a chamada PEC da blindagem no Congresso Nacional, pelas regras do regimento interno do Senado. Pelas regras internas do Senado, o recurso para levar a proposta à discussão no plenário principal da Casa somente poderia ser apresentado se a votação na CCJ não fosse unânime. Mas como foi unânime, então foi logo aí arquivada, né? Cumprimos o que manda o regimento, sem atropelos, sem disse-me-disse, sem invenções. Senadores da CCJ concluíram com rapidez a votação da matéria, com coragem, altivez e serenidade de enfrentar um tema que tem mobilizado a sociedade e o parlamento. Isso é o que nos cabe como legisladores, disse aí Davi Alcolumbre, né, pessoal? Muito bem. Vamos lá continuar aqui, né? O presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirmou que, apesar da regra, havia um acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que o texto fosse ao plenário da Casa, né? Assim, passasse lá pela CCJ, mas depois o Otto Alencar devolveria lá para o plenário da Casa, assim foi cumprido aí o acordo, né? E o Davi Alcolumbre fez aí o ato final, né? No início da tarde, porém, Alencar afirmou ao G1 que conversou com o Alcolumbre e a PEC seria arquivada, né? E foi o que aconteceu. Mais cedo, ao ser procurada, a assessoria de Alcolumbre já havia informado que a PEC não seria enviada a plenário.
e caberia ao presidente do Senado, segundo assessores, apenas comunicar o arquivamento, né? Como acabamos de ver aí, né? A PEC havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada. Ao longo dos últimos dias, o texto foi alvo de manifestações populares e de pressões internas no Senado contrárias ao avanço da proposta. Diante da repercussão negativa, o presidente da CCJ adotou um ritmo acelerado e decidiu colocar a PEC em votação apenas uma semana após receber aí o texto, né, pessoal? Foi bastante rápido, realmente, né? Vamos lá. O que diz a PEC da blindagem? Vamos aí relembrar, né, pessoal? A proposta aprovada pelos deputados estabelece que a abertura de qualquer processo criminal contra parlamentares terá que passar pelo aval do Congresso em votação secreta. Ainda tinha isso, pessoal. Votação secreta, ou seja, a população brasileira não saberia quais foram os deputados que votaram a favor ou contra a abertura de inquérito, né, criminal aí contra qualquer deputado ou senador, né? Seria secreta a votação. Ainda tinha essa maldade aí na história, né? O texto também amplia o foro privilegiado para que presidentes nacionais de partido sejam julgados criminalmente pelo Supremo Tribunal Federal. Tem presidente de partido enrolado, hein, pessoal? Tem. Aguardem que a giripoca vai piar aí e não vai demorar muito. Além de definir que deve haver votação secreta pelo aval de prisões em flagrante de parlamentares. Preciso de desespero aí de colocarem aí a PEC da blindagem, porque tem muito política enrolada, pessoal. Em seu parecer, Alessandro Vieira avaliou que a proposta é um golpe fatal na legitimidade do Congresso. Para o senador, o texto configura portas abertas para a transformação do legislativo em abrigo seguro para criminosos de todos os tipos, pessoal. Pura verdade, né? Vamos lá. Patrocinada pelo Centrão. Alô, galera, Centrão, hein? A PEC tenta retomar, em partes, uma regra que existiu na Constituição entre 1988 e 2001, que restabelecia justamente que deputados e senadores somente poderiam ser processados criminalmente com autorização prévia, o que não acontecia, né, pessoal? Se aconteceu uma, duas vezes foi muito, né? O que ficou marcado, né? Tanto não acontecia, marcado foi o caso aí do conhecido como deputado da motosserra, né? Para você ver como foi aí a situação, né? Nesse período sombrio, né? Em que existia aí, vamos dizer, a PEC da blindagem, a PEC não, a blindagem, né? Acontecia aí nesse período aí de 88 a 2001, né? Quando foi encerrado esse tipo de blindagem, né? No período, segundo o levantamento do G1, o Congresso autorizou apenas uma ação e protegeu seus parlamentares em mais de 250 pedidos, pessoal, como eu acabei de falar, né? Bancadas partidárias se manifestaram ao longo dos últimos dias e fecharam orientação contrária à PEC no Senado. A direção nacional do PT, por exemplo, aprovou uma resolução que determinava voto contrário à proposta. O MDB e o PDT no Senado também se posicionaram contra o texto. Muito bem. Vamos lá. O senador Alessandro Vieira afirmou que o histórico de proteção do Congresso aos pares entre 1988 e 2001 demonstra um ardil para perpetuar a impunidade de parlamentares mediante a recusa ou meros, né, pessoal? Muito difícil. Vamos lá. Sob a aparência de constitucionalidade, o que efetivamente se pretende não é dar condições plenas aos parlamentares para exercerem a sua atividade fim, mas sim blindá-los das penas e demais consequências legais do cometimento de crimes das mais variadas espécies, pessoal. É verdade, galera. Foi complicado aí aturar essa situação, tanto é que fomos para as ruas, né, pessoal? Entidades de transparência também criticaram a proposta. O Pacto pela Democracia, uma coalizão de mais de 200 organizações, manifestou-se contra a chamada PL da anistia também, afirmando aí que a PEC enfraquece o mecanismo de responsabilização de autoridades. Tem o projeto de lei da anistia e a PEC aí da blindagem, né, que foi sepultada no dia de hoje e levou com ela, com certeza, aí a PL da anistia, né, pessoal? Ela ajudou o sepultamento hoje da PEC da anistia, levou junto com ela aí a PL da anistia também, com certeza não irá prosperar.
O Centro de Liderança Pública e a Transparência Brasil, Transparência Eleitoral Brasil e ONG Fiquem Sabendo classificaram que a proposta constituiria um grave retrocesso para a democracia brasileira, sem dúvida alguma. A proposta, que tem o potencial de enterrar investigações sobre desvio de orçamento secreto que está acontecendo lá no STF e os ataques do 8 de janeiro, cria obstáculos à responsabilização de autoridades. O efeito concreto será o aumento da impunidade, o enfraquecimento do sistema de freios e contrapesos, a blindagem de parlamentares e líderes partidários frente à lei da debilitação, a crença dos brasileiros na democracia, diz nota assinada pelas entidades e mais 8 organizações. Vamos estar falando bastante sobre isso aí quando vamos abrir aí a playlist sobre a eleição de 2026. A gente vai estar explicando aí, pessoal, o funcionamento dos poderes, vamos estar explicando o que são freios e contrapesos, né, sistema de freios e contrapesos. Vamos ter muito que conversar aí durante, agora ainda o ano de 2025 e 2026, que é ano eleitoral. Vamos ter muito o que conversar, vamos estar explicando aí para vocês como é que funciona o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, o sistema de funcionamento, né? Vocês estão ouvindo aí falar bastante, né, durante essa PEC da blindagem e outros projetos de lei, né? O que é peso, freios e contrapesos. Nós vamos estar explicando tudinho aqui para vocês. O canal Justiça em Foco Notícias se presta aqui a serviço público, né, pessoal? Informação, justiça, questão de justiça a gente traz aqui para vocês. A Ordem dos Advogados do Paraná enviou um parecer ao Senado que sustenta que a proposta é inconstitucional em diversas frentes. Segundo a instituição, o texto tem vícios de votação da Câmara e vícios formais, como uma afronta à separação entre os poderes, né, pessoal? Aí não pode, né? Isso não pode acontecer. Existe a separação aí de poderes, embora eles sejam interligados entre si, a gente vai conversar sobre isso, eles são independentes, né, pessoal? Ninguém pode aí estar aí atropelando ninguém, né? Cada um com as suas competências, são independentes, apesar de serem interligados entre si. Muito bem, vamos aqui continuar no site do G1, agora no blog aí do Otávio Guedes, que é também comentarista da Globo News, ao enterrar a blindagem e acelerar a isenção do imposto de renda. Uma coisa bacana que aconteceu no dia de hoje, né, pessoal? Tem tanta coisa importante para nós resolvermos no nosso país. Tinha essa PEC da blindagem para atrapalhar, mas uma boa notícia: sepultamento do PEC da blindagem e acelerando aí a isenção aí do imposto de renda. O Senado expõe aí a Câmara dos Deputados, né, pessoal? Nesta quarta-feira, senadores enterraram a PEC da blindagem, que havia sido aprovada pela Câmara, e aprovaram a isenção do imposto de renda. Foi aprovada pelo Senado, né, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Um projeto semelhante está com deputados desde março, mas não foi aprovado. Ambos os episódios têm as digitais de Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, né, pessoal? Arthur Lira, Lua, Alagoas, fica esperta, Alagoas. Vamos mudar, Lagoas. A quarta-feira, dia 24, foi uma vingança do Senado e causou um vexame duplo para a Câmara dos Deputados, que aprovou a proposta de emenda à Constituição da blindagem e emperrou a tramitação do projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Uma vergonha, né? Os dois vexames têm as digitais do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, por Partido Progressista. Atenção, pessoal de Alagoas, vamos prestar atenção aí, né? Que sempre foi uma dor de cabeça para o Senado. Lira é relator do projeto de isenção do imposto de renda que foi enviado pelo governo ao Congresso em março, mas ainda não foi analisado pelos parlamentares. O deputado é também articulador do acordo com deputados bolsonaristas que garantiu o avanço da PEC da blindagem. Muito bem, né? O caso mais festivo foi a votação que rejeitou a PEC da blindagem por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, havia prometido enterrar numa cova bem funda a PEC da blindagem, que vá para sempre, né? Aprovada na Câmara. Mas o que se viu no Senado não foi um velório, mas uma celebração à mexicana, estilo Dia dos Mortos, nos quais as pessoas levam aos cemitérios caixa de música, comida favorita dos mortos, flores, caveiras coloridas para homenagear os falecidos, né? É uma festa que acontece lá no México, né? Nos dias dos mortos, né? Os mexicanos vão ao cemitério e celebram com música, comida, né? As comidas favoritas do falecido. É uma festa, né? Um dia de celebração, né? Ao contrário aqui no Brasil, que é uma celebração mais
mais tranquila, um dia mais de reflexão, de lembrança, de muita saudade. Lá no México, eles vêm de forma diferente, né? Então, como houve o sepultamento aí da PEC na cova mais profunda, que fique por lá, houve aí uma celebração, um velório à la mexicano, né? O enterro da blindagem aconteceu poucas horas depois de outra comissão do Senado de Assuntos Econômicos aprovar um projeto que, a partir de 2026, isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000, R$ 60.000 por ano, né, pessoal? Como o projeto foi aprovado em caráter terminativo, seguirá direto para a Câmara dos Deputados, exceto se houver recurso para ser levado a plenário. A proposta tem um teor semelhante ao texto que o governo enviou à Câmara, teve como relator o maior adversário de Lira em Alagoas, Renan Calheiros. Embate de Lira com o Senado. Quando era presidente da Câmara dos Deputados, Lira adotou postura de embate com o Senado. Em um dos episódios, Lira resistiu permitir que medidas provisórias fossem avaliadas em comissões mistas, formadas por senadores e deputados, como era costume até a pandemia. Em outro, em 2022, a Câmara dos Deputados mudou o regimento interno para que os projetos daquela casa tivessem prioridade sobre as do Senado. Senadores à época reclamaram que a nova regra, os textos aprovados no Senado ficariam parados na Câmara. PEC da blindagem, aí, né? Votação na CCJ, aí a cara do Arthur Lira sendo exposta aqui na reportagem, né, pessoal? E vamos encerrar falando aí sobre a isenção do imposto de renda, mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixando o seu precioso like e o seu comentário, que é extremamente importante para o nosso canal, e ajuda no engajamento, e o YouTube reconhece os nossos conteúdos como relevante e indica para quem não é inscrito no canal. Você que chegou aqui pela primeira vez, quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, os nossos outros conteúdos. Fiquem à vontade a cada dia de vocês. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, like, comentário, siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Vamos falar de algo também muito importante, né, pessoal, no dia de hoje, a isenção aí do imposto de renda. O Senado aprovando aí, né, pessoal, o projeto que isenta imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. O texto também prevê desconto em imposto de renda para quem ganha até 7.350. Outro projeto que, com o mesmo objetivo, está em debate na Câmara. A disputa entre Renan Calheiros e Arthur Lira é um pano de fundo da aprovação na Comissão do Senado, né, pessoal? Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Mas lá no Senado já passou, já foi aprovada a isenção de imposto de renda. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou, hoje, quarta-feira, dia 24, um projeto que, a partir de 2026, isenta de imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês, R$ 60.000 por ano. Atualmente, a faixa de isenção do imposto de renda é para quem tem rendimentos mensais até R$ 3.036, o que corresponde a 2 salários mínimos. O texto aprovado pelo colegiado também prevê um desconto decrescente no imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e R$ 7.350. O projeto de lei foi aprovado em caráter terminativo pelo CAI. Com isso, seguirá para a Câmara dos Deputados, caso não haja nenhum recurso para análise no plenário principal do Senado, né, pessoal? Como já vimos aqui, vamos aguardar. A proposta aprovada pelo CAI tem teor semelhante a um texto que está na Câmara e encaminhado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva ao Congresso. Uma disputa entre dois líderes políticos alagoanos, Renan Calheiros e Arthur Lira, é o pano de fundo da articulação para o avanço do projeto no Senado. O texto aprovado pelo senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, em 2019. Recentemente, Renan assumiu a relatoria da proposta e defendeu a votação do projeto, argumentando que o texto encaminhado por Lula estava parado na Câmara, onde Lira é o relator. Tanto Lira quanto Renan devem concorrer ao Senado em 2026, pessoal. Alô, fique esperto aí, né, pessoal? Vamos ver o que vai acontecer lá em Alagoas, né? Ontem, terça-feira, dia 23, o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, atenção, Paraíba também, olha aí no seu Hugo Mota, hein, pessoal? O presidente da casa afirmou que o projeto do governo será votado na próxima semana. A ampliação da isenção do imposto de renda foi uma promessa de Lula durante a campanha presidencial de 2022 e é uma das apostas do governo para melhorar sua avaliação nas pesquisas. Aumento do consumo das famílias. Vamos lá, pessoal.
Relator do projeto, Renan Calheiros, afirmou que as mudanças da cobrança do imposto de renda aumentarão o poder de consumo das famílias das classes média e baixa. Além disso, nas palavras do MDBista, permitirá substancial injeção de recursos na economia. Rendas acima de R$ 600.000. Vamos lá, pessoal. A versão aprovada pelo CAI no Senado também estabelece, a partir de janeiro de 2026, o chamado Imposto de Renda de Pessoa Física Mínimo. Esse tributo vai ser aplicado sobre as rendas acima de 600 mil por ano. Conforme o texto, a alíquota nesses casos vai variar de 0% até 10%. O teto de imposto vai incidir sobre as rendas superiores a 1,2 milhão por ano. Pelo texto, serão considerados para esse cálculo todos os rendimentos recebidos no ano, inclusive os tributados de forma exclusiva ou definitiva, e os isentos ou sujeitos à alíquota zero ou reduzida. A instituição da tributação mínima sobre altas rendas corrige distorções do sistema atual em que indivíduos com grande capacidade econômica acabam, em determinadas circunstâncias, pagando menos imposto proporcionalmente do que contribuintes da classe média, afirmou Renan Calheiros. O novo modelo, ao incidir sobre rendimentos anuais superiores a R$ 600.000, garante que os mais ricos contribuem de maneira justa e proporcional ao seu potencial contributivo, completou aí o senador, né? Lucros e dividendos. Em relação a lucros e dividendos, a proposta aprovada mantém isenção de imposto em valores de até R$ 50.000 mensais recebidos por pessoas físicas que moram no Brasil. O texto prevê uma isenção de 10% na fonte sobre valores que excedem esse limite, ou seja, acima de R$ 50.000. Já os dividendos remetidos ao exterior receberão alíquota de 10%. O lucro é o resultado financeiro positivo de uma empresa. É o que sobra depois que todas as despesas, como salários, impostos, custos de produção, são pagos. Os dividendos são a parte do lucro de uma empresa distribuída aos seus acionistas, pessoal. Pois é, esse aí é o nosso conteúdo das 20 horas. É muito bacana, né, pessoal? Já foi encerrada toda a PEC da blindagem e isenção do imposto de renda avançando aí com força. Vamos continuar acompanhando. A gente traz todas as informações aqui para vocês. Fique com Deus. Um forte abraço. Até o próximo conteúdo das 21 horas. Vamos falar sobre Carla Zambelli, pessoal. Às 21 horas. E não se esqueça, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.